Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós vamos considerar juntos o estudo de A Sentinela, apenas com perguntas e respostas. Estudo 47, que tem o tema Não deixe que nada separe você de Jeová. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa abençoar sempre a vida de vocês. Então, como dito inicialmente, nós vamos considerar esse estudo apenas com perguntas e respostas. Então, como todos já conhecem, esse estudo é um pouco mais dinâmico, então fiquem atentos. Se passar alguma informação, dá pausa, volte o vídeo, tira um print. Com certeza, eu creio que vocês serão abençoados. Então, o tema do nosso estudo: não deixe que nada separe você de Jeová. O que veremos? Para continuarmos leais nestes últimos dias, precisamos confiar em Jeová e em sua organização. Mas o diabo vai tentar de várias maneiras destruir nossa confiança. Neste estudo, vamos ver 3 coisas que ele usa e o que podemos fazer para continuar fiéis a Jeová e a sua organização. O texto base da nossa consideração é o livro do Salmo 31:14, que diz: Eu confio em ti, ó Jeová. Então vamos iniciar fazendo a pergunta do 1, que diz: Como sabemos que Jeová quer que nos acheguemos a Ele? Resposta: primeiro, porque Ele nos convida a se achegar a Ele. Ele responde às nossas orações e nos ajuda em momentos difíceis. E também usa a sua organização para nos ensinar e proteger. Pergunta 2. Como podemos nos achegar a Jeová? Resposta: podemos fazer isso por orar a Ele e por ler a Bíblia e meditar nela. Então, quanto mais conhecemos a Jeová, mais confiança teremos nele e na sua organização. Pergunta do 3. O que Satanás faz para tentar nos separar de Jeová, mas o que vai nos ajudar a nunca abandonar Jeová e a sua organização? Então, a resposta: Satanás, ele tenta nos enfraquecer quando passamos por dificuldades. E ele faz isso para que, pouco a pouco, nos afastemos da organização de Jeová e percamos a confiança e a fé no nosso Deus. Pergunta do 4. O que vamos ver neste estudo? Resposta: vamos ver 3 desafios que vêm de fora da congregação e que podem enfraquecer nossa confiança em Jeová e em sua organização. Pergunta do 5. Como as dificuldades poderiam abalar nossa confiança em Jeová e em sua organização? Então a resposta: quando nós passamos por uma dificuldade por muito tempo, nós podemos nos sentir desamparados e desanimados. E nesse momento, Satanás ele se aproveita disso para nos deixar dúvidas. Então, nós devemos sempre continuar confiando em Jeová, em sua organização e não desistir. Pergunta do 6. O que aprendemos com o profeta Abacuque? Então, a resposta: aprendemos que, quando passamos por dificuldades, devemos orar a Jeová e pedir a ajuda dele. E podemos ter certeza que ele vai ouvir a nossa oração e vai nos dar forças para continuar perseverando. Pergunta do 7. O que um parente de Shirley tentou fazer, mas o que ela fez para não se abalar? Então a resposta: então o parente de Shirley tentou colocar dúvida na cabeça dela de que o Espírito Santo não estava agindo a seu favor. Mas ela não se abalou, continuou servindo a Jeová, pregando, assistindo às reuniões
Isso fez com que ela ficasse mais forte em sentido espiritual e conseguiu, mesmo com dificuldade, servir a Jeová. Pergunta do 8. O que pode acontecer com os irmãos que tomam a liderança na organização de Jeová? Então a resposta: assim como o apóstolo Paulo, que foi acusado injustamente e preso, isso hoje pode também acontecer com nossos irmãos. Pergunta do 9. Como alguns cristãos reagiram quando Paulo foi preso? Então a resposta: pode ser que alguns ficaram com vergonha por Paulo ter sido encarado como um criminoso. Outros talvez ficaram com medo de serem perseguidos e acabaram abandonando o apóstolo Paulo. Pergunta do 10. Do que devemos nos lembrar quando irmãos na liderança são perseguidos? Então a resposta: precisamos nos lembrar que Satanás está por trás desses ataques com o único objetivo de nos deixar desanimados, para que assim possamos também deixar de servir lealmente a Jeová. Pergunta do 11. O que aprendemos com o exemplo de Onesíforo? Então a resposta: assim como ele não abandonou o apóstolo Paulo quando ele foi preso, assim também não devemos deixar que o medo nos domine e nos impeça de ajudar os irmãos que estão sendo perseguidos. Então devemos defendê-los e ajudá-los no que for preciso. Pergunta do 12. O que aprendemos com os irmãos da Rússia? Então a resposta: alguns irmãos da Rússia, eles são perseguidos e levados ao tribunal para serem julgados. Mas os irmãos fazem questão de ir e apoiá-los. Então, quando aqueles que estão na liderança são difamados, perseguidos e presos, não podemos ficar com medo. Devemos orar, apoiar a sua família e pensar em outras maneiras de ajudá-lo. Pergunta do 13. Como as críticas podem afetar nossa confiança em Jeová e na sua organização? Então a resposta: algumas coisas que as pessoas dizem podem afetar a nossa mente e o nosso coração, tais como: parece que vocês pararam no tempo, não podem fazer nada. Vocês pregam o amor, mas olha como tratam quem foi desassociado. Então, talvez quando nós ouvimos esses argumentos, podemos até mesmo pensar: será que Jeová exige mais de mim? Será que a organização deveria ser mais liberal? Então, se você estiver passando por alguma situação parecida, continue a chegar a Jeová e a sua organização. Pergunta do 14. Como devemos reagir quando outros nos criticam por vivermos de acordo com os padrões de Jeová? Então a resposta: devemos agir exatamente como Jó. Não devemos nos importar com o que outros dizem. Pelo contrário, devemos continuar servindo e obedecendo aos padrões justos de Jeová, para que assim nós possamos continuar no caminho certo. Então, esteja decidido a apoiar a organização que segue de perto os padrões justos de Jeová. Sendo assim, ninguém poderá separar você de Jeová. Pergunta do 15. Por que Brigitte sofreu oposição? Resposta: bem, primeiro porque ela era uma testemunha de Jeová. Então, para poder sustentar a família, ela trabalhava bastante, pois o seu marido havia perdido o emprego. O salão do reino ficava longe e a família do seu marido criticava bastante a sua religião. E até mesmo disseram que tudo o que eles estavam passando era pelo fato dela ter se tornado uma testemunha de Jeová. Pergunta do 16. Como Brigitte foi abençoada por permanecer leal a Jeová e a sua organização? Então a resposta: Brigitte ela foi aconselhada a realizar as reuniões em sua casa, pois o salão do reino era muito distante, fazer adoração em família, pregar com suas filhas, e por isso ela conseguiu dirigir muitos estudos bíblicos. E em 2005 ela foi
pioneira regular, e suas 2 filhas servem fielmente a Jeová. E na cidade, na localidade onde ela mora, hoje tem 2 congregações. Então podemos dizer que por ela ter enfrentado as suas dificuldades confiando em Jeová, ela conseguiu perseverar. Pergunta do 17. O que precisamos estar decididos a fazer? Então a resposta: precisamos estar decididos a rejeitar as mentiras de Satanás e continuar leal a Jeová e a sua organização. Não deixe que nada, nem ninguém, separe você de Jeová. Pergunta do 18. O que vamos ver no próximo estudo? Então a resposta: vamos ver alguns desafios que vêm de fora da congregação e veremos como a nossa confiança em Jeová e em sua organização pode ser testada por esses desafios. E vamos aprender também como podemos lidar com esses desafios. Então, meus queridos e amados irmãos, nós chegamos ao final dessa consideração. Como dito inicialmente, um estudo rápido e dinâmico, né? Porque é a base apenas de perguntas e respostas. Nesse vídeo eu não irei fazer as perguntas de recapitulação, pois já está na outra reunião completa. Então, se você quiser obter a resposta para as perguntas de recapitulação, veja lá o outro vídeo que com certeza você também vai ser beneficiado. Então, muito obrigado a todos pela sua presença, pela sua participação e espero que possam ter ajudado vocês de alguma forma. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.